E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de JavaScript com o Dom. Eu sou o Vitek, professor de programação, e na aula de hoje vamos criar mais um exemplo prático para a gente entender aqui como é que vai funcionar essa dinâmica no JavaScript com o Dom, com esses eventos. Então, na atividade de hoje, eu já deixei pronta a estrutura, né, que vamos precisar para facilitar aqui, né? E inclusive aproveitei até a mesma da aula passada, só mudei aqui com os valores que a gente vai precisar. Então, vamos conferir aqui para entender qual vai ser a proposta da atividade, né? Então vai ser um cálculo de salário. Então, o sistema vai receber as horas trabalhadas de um professor, né? Tô dando um exemplo. E de acordo com o nível, ele vai receber um salário diferente. Então, nível 1, ele recebe R$20 hora aula. Nível 2, R$35 hora aula. E nível 3, R$50 hora aula. Então, eu vou informar que horas trabalhadas, vou informar o nível. Quando eu apertar aqui em calcular, ele vai informar qual que vai ser o salário final desse professor. Beleza? Então, de acordo com o nível, um salário diferente. Então, já estou aqui no meu JavaScript. Primeira coisa que vamos fazer é recuperar todos os campos que vamos precisar utilizar. No caso, horas trabalhadas, todos esses inputs, né, de tipo rádio, o meu input de salário final e o botão calcular. Então, vou recuperar todos esses elementos aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de horas, né? Vou começar recuperando por horas aqui, ó. E do meu documento atual, quem eu vou pegar? Eu vou dar um getElementsById, ou seja, eu vou pegar o elemento pelo ID. Qual que foi o ID que eu passei aqui para esse campo horas trabalhadas? Ó? Foi o ID input horas. Então, olha só, eu vou pegar e armazenar aqui nessa variável o input horas. Pronto, já armazenei aqui na minha variável horas esse elemento. Vou fazer a mesma coisa com o meu campo de rádio agora. O meu nível, né? Então, perceba do nível, galera. Qual que é a questão do nível aqui, ó? Vamos recapitular um conceito de HTML para a gente entender melhor isso aqui. Então, um input tipo rádio, galera, o que vai definir aquele campo de input como sendo do mesmo grupo é o atributo name, certo? Então, todos os inputs tipo rádio que fazem parte da mesma coisa tem que ter o mesmo name, certo? No caso, eu coloquei aqui, ó, nível, porque repara uma coisa, se eu não coloco o mesmo name, ó, esse aqui, o nível 1 eu vou mudar, eu botei nível 6, por exemplo, só vai mudar o nome, ó. Perceba que quando eu clico aqui, ó, ele já deixa eu fazer várias seleções no mesmo grupo, né? Não faz sentido, eu não posso ser nível 1, nível 2 e nível 3 ao mesmo tempo, né? Então, por isso que o input tipo rádio, ó, ele tem que ter o mesmo name. Beleza? Então, ó, fazendo isso, ó, eu já consigo selecionar apenas um. Então, pronto. Sabendo que eu vou recuperar pelo name, o que eu vou fazer, ó? Esse meu nível, eu vou dar um getElementsByName. Olha só, getElementsByName. E guarda isso aqui, ó, elements, ou seja, porque pode ser mais de um. Então, qual o name? Eu coloquei nível, não foi? Então pronto, ó. Agora eu recuperei todos esses inputs e armazenei na variável nível. E aí nesse ponto ele armazena como se fosse um array, né? Porque agora eu tenho vários elementos. Mas já a gente chega lá. Vou recuperar agora também o meu input de salário. Então vou criar uma variável que eu vou chamar aqui de salário. Que no meu documento atual, ó, vou dar um getElementsById também. É meu ID, se eu não me engano, salário que eu coloquei. Vamos conferir, né? Que ele tem que estar com o mesmo nome, ó. Exatamente, é o meu ID salário. E agora o meu botão calcular, né? Que eu coloquei o ID de calcular, ó. Então, vou dar o nome de btn calcular, ou seja, meu botão calcular, né? Assim. Que do meu documento atual, ó, vou dar um getElementsById com o nome de calcular, né? E aí perceba que o get pelo ID, né? Ó, é um getElement. Aqui é um getElements, né? Então, vamos nos atentar a isso aqui. Então, qual que vai ser o evento, né? Eu vou informar as horas trabalhadas, vou informar o nível, e quando eu clicar em calcular, olha só, ele vai aparecer o salário aqui. Então, o evento é de clique. O que vai acontecer, ó? Vamos seguir a mesma proposta da aula passada. Eu tenho algumas maneiras de fazer isso, mas vamos seguir aqui um padrão, né? Então, o meu btn calcular, eu vou adicionar um evento de lista nele. No evento de lista, né, ele pede aqui dois parâmetros. Um é qual o evento que vai ser executado e a função que vai ser feita, né, quando esse evento acontecer. Então, um evento aqui, ó, vai ser um evento de clique, né? E a função, eu vou chamar ela de de calcular salário. Beleza? No caso, ela não existe ainda, né? Por quê? Vamos criar ela aqui agora, ó. A minha function calcular salário, né? Calcular salário. Perceba que já até ficou na mesma marcação alaranjada, né? Porque ele já entende que vai ser a função ali, ó. Então, pronto, quando eu clicar em calcular, ele vai executar o que eu quero que ele faça nessa função. Bora ver se realmente está funcionando, ó. Eu vou gerar um alert aqui. Clicou. Então, quando eu apertar em calcular, vamos ver.
Olha só, clicou. Então, eu já sei que o meu evento está acontecendo. Ele está mandando o que eu quero que ele faça. Agora só falta a lógica para isso acontecer, certo? Então, vamos começar aqui. Primeira coisa que eu precisaria fazer, né, é recuperar o meu input de horas trabalhadas aqui, ó. Quero o valor desse campo, né, como a gente já viu na última aula, né. Toda vez que eu quero pegar o valor de um campo input, é o seu value, né. Então o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de hora... vou chamar de H, não pode ter o mesmo nome do outro, né. Então esse meu H vai receber aqui, ó, o meu horas, que é o campo que eu recuperei, né, só que o seu valor. Então pronto, ó, o meu H que está recebendo o valor desse campo. Só que como a gente já sabe também, né, tudo que eu pego do HTML, ele vem em formato de texto, em string. Então, se eu quiser fazer um cálculo, eu tenho que converter para número. E para converter para número é muito simples aqui, ó. Eu vou colocar a expressão que eu quero converter para número entre parênteses, ó. E aqui na frente eu vou escrever number, com N maiúsculo, tá? Então agora ele já sabe, ó, que essa variável H vai receber um número. Ou seja, eu estou pegando o dado que o usuário está colocando aqui, ó, e convertendo para número. Peguei 50, então converti de 50 para número. Agora eu consigo fazer um cálculo sem nenhum tipo de erro, né? Então, beleza. Recuperei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que saber qual campo de rádio que foi selecionado. Então, como é que eu faço para fazer isso? Ó? Então, lembra que eu falei para vocês guardarem isso aqui? É um getElements. Então, ele armazena como se fosse dentro de um array. Então, como a gente sabe, ó, esse array ele vai ter o quê? 3 posições, certo? Só que 3 posições numeradas de 0 até 2. Porque o 0 também é a primeira posição de um array, certo? Então é 0, 1, 2, ó. Perceba 3 posições, só que numeradas de 0 a 2. Então, pra gente entender isso aqui, ó, olha só. Eu vou exibir num alert aqui, ó, o meu nível, né? Ele é um array. Então, se eu apertar aqui um ponto, ó, o próprio VS Code já me mostra o que eu posso fazer com esse array. Eu posso dar um for each, item, length, né? Que são atributos que eu consigo mexer manipular um array. Então, por exemplo, aqui, ó, o atributo length. Então, o length, ele mostra o quê? O tamanho desse array. Então, quando eu apertar no calcular aqui, bora ver qual é o tamanho desse array de nível, ó. Ó, 3. Ou seja, ele vai até o 3, né? Porque são 3 elementos, mais numeradas de 0 a 2. Então, se é de 0 a 2, pensa comigo. O nível 1, que é a primeira ocorrência, né? O primeiro que aparece, vai ser qual posição? Vai ser a posição 0. Então, se ele selecionar o nível 1, o que vai acontecer? Horas trabalhadas, eu vou multiplicar por 20, né? Que é a hora-aula. Então, como isso vai acontecer, ó? Se o meu nível, e aí na posição 0, né, como a gente já sabe, ó, na posição 0. E aí como é que eu faço para saber se ele for selecionado? É o atributo checked. Opa, checked. Ou seja, se o nível 1 for o selecionado, eu quero que ele faça alguma coisa. Porque esse checked, galera, olha só, ele é um atributo do HTML também, ó. Por exemplo, se eu ver aqui no campo de nível 2, ó, botar o checked nele. Percebe que, ó, ele marcou o nível 2. Se eu vir no nível 3 e colocar o checked nele, ó, marcou nível 3. E por aí vai, né? Ele vai... O checked é o atributo que vê aquele campo selecionado. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Se ele for selecionado, então, o meu H, né, que recebeu aqui o valor do campo horas, que inclusive eu posso até fazer assim, ó. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de salário final, que ela vai receber o quê? O valor das horas multiplicado por 20. Eu poderia fazer H vezes, multiplicado, né, por 20. E aqui ele já colocaria o salário desse cara. Porque o H, né, ele tá recebendo aqui, ó, o meu horas já convertido para número, né? Então, pronto, ó. Se for nível 1, vou pegar a hora que ele informou, multiplicar por 20. Nessa variável salário final, vai estar o salário desse cara. Então, vamos testar? Antes de a gente fazer o restante, vamos testar? Então, aqui é R$20 hora aula, né? Então, se eu trabalhei uma hora... Professor, nível 1, vamos ver. Ah, pior que eu não mandei exibir em lugar nenhum, né? Teve esse detalhe também, ó. Você vai até calcular, agora que eu vi, né? Eu não coloquei pra exibir em lugar nenhum. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou exibir num alert aqui, ó. Aí só pra gente ver. Salário final. Só pra gente ver se ele vai estar realmente calculando. Então, uma hora aula, nível 1, é pra eu receber R$20, né? Então, vamos ver. Olha só, 20. Certo? Pegou, multiplicou. Então, se eu trabalhei 2 horas, então é pra ser 40, né? Então, olha lá, ó. Ele tá fazendo o cálculo. Certo? Então, vamos continuar aqui para pegar logo os outros níveis, que aí depois no final a gente faz uma coisa só, né? Para botar aqui pro campo salário, ó. Então, else if, se não se o nível
na posição 1, né? Que agora na posição 1 vai ser o quê? O nível 2. For checked. Então, ó, minha variável salário final vai receber o meu H, né? Multiplicado por quanto? 35. E aí, se não for nenhum nem outro, né? Posso até botar um else aqui, que no caso só vai ter esses 3, né? A minha variável salário final vai receber o H multiplicado por 50, né? E aqui pronto, ó. Percebe que de acordo com o nível, essa variável salário final vai receber um valor diferente, né? Ou por 20, ou por 35, ou por 50. Então, pronto. Nessa variável salário final, eu já tenho o salário desse professor. E eu vou exibir isso aqui, não é no alert, né? Vai ser aonde? No valor do campo salário. Então, ele aqui, recuperadinho. Então, o meu salário, ponto value, vai receber esse salário final que foi calculado. Certo? Vamos ver se funcionou? Então, trabalhei 1 hora. Nível 1, opa, salário final, 20. Trabalhei 1 hora, nível 2, 35. Trabalhei 1 hora, nível 3, olha lá, 50. Beleza? Então agora ele já está mostrando aqui o valor certinho, né? Trabalhei 50 horas, professor, nível 3, ó, tenho 2.500. Nível 2, 1.750. Nível 1, R$1.000. Certo? Aí agora, bom, a lógica tá feita, né? Mas a gente pode melhorar isso aqui. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui o seguinte, ó. Ao invés de multiplicar por 50, que são valores fixos, eu posso vir aqui, ó, no início da minha função e declarar, por exemplo, minha variável nível 1, vou botar N1, vai receber aqui 20, N2, N3, N2 e N3, N2 recebe 35 e N4, N3 recebe 50. N2, 35, N3, 50. E ao invés de multiplicar por 20, eu vou multiplicar por quem? Por N1, que é 20, né? E aqui, em vez de 35, por N2. E aqui, em vez de 50, por N3. Porque o código fica melhor, mais fácil de dar uma manutenção depois, né? Porque ao invés de você mudar todas as ocorrências que você colocou aquele valor, você só muda a variável que você armazenou aquele valor. Então, por exemplo, se agora o professor nível 2 recebe R$40, então eu só venho aqui, ó, eu mudo 40. E onde tiver no meu código a variável N2, ele vai mudar para 40. Então fica muito mais fácil fazer essa manutenção, ó. Então são atributos da programação, né? Fazendo aqui uma refatoração de código, né? Que a gente chama, que é o que? Você escrever seu código de uma maneira melhor. Então vai funcionar da mesma forma, ó. Formei 1 hora nível 1, 20. Nível 2, 35. Nível 3, 40. E aí fala, não, o professor nível 2 mudou, agora é R$40 a hora aula. Então, ó, nível 2, trabalhei 1 hora, nível 2, ó, 40. Beleza? E aí, bom, pra gente fechar isso aqui e deixar mais agradável, né? Claro que várias outras validações poderiam ser feitas. Eu posso chegar aqui o seguinte também, ó. Esse salário final, perceba que ele tá aparecendo um valor, né? Só o número 20. Eu quero que ele seja formatado de fato em dinheiro, né? Então, olha só, eu posso utilizar aqui, ó, no salário final, né? O que tá recebendo, eu posso utilizar aqui um atributo que é chamado de toLocaleString, que eu posso converter esse valor para alguma coisa que eu quero. Então, aqui ele pede qual que vai ser a localidade, né? No caso vai ser um PTBR, que é no Brasil, né? E aqui eu vou passar agora quais são as opções, né? Vou passar um objeto aqui, ó. Quais são as opções? Então eu vou dizer aqui o type. Esse aqui já é JavaScript, tá, galera? Isso aqui é uma coisa que, digamos que você tem que saber, né? Então, à medida que você vai programando e vai fazendo, coisas vão ficando automáticas na sua cabeça. Então, é esse o intuito aqui, você fazer e pesquisar, né, como é que faz. Beleza? Você ter aquela dúvida e correr atrás, saber, pô, por que é assim? Esse é o JavaScript trabalhando, beleza? E aqui, ó, vou dizer que o type vai ser o quê? Currency, ou seja, moeda, né? Quero que esse valor que eu tô colocando seja moeda. E aqui eu digo também, ó, um outro atributo, que é o atributo... não me lembro aqui, eu vou apertar um Ctrl espaço, ó, que ele me mostra, olha só, tudo que eu posso colocar aqui dentro, ó. Então é o currency, né, ó. Qual que é a moeda que eu quero? Aí no caso é a moeda BRL, né, essa é a anotação, para dizer que é a moeda brasileira. Então, ó, olha só, com um simples códigozinho a gente deixa isso aqui bem melhor. Bora verificar mesmo? Então se eu botar aqui, trabalhei 1 hora, nível 1, opa, 20. A BRL aqui provavelmente é maiúsculo. Exatamente, coloquei ele minúsculo, ó. Não. toLocaleString, PTBR, type. Aqui, galera, não é type, né? É style. Beleza? Então, por isso que deu errado. Mas olha só. 1 hora, nível 1. Então, lá, R$20. Beleza? Então, nível 3, R$50.
já convertido pro brasileiro, né? E aqui, ó, a moeda brasileira, se vocês colocar, por exemplo, em euro, se não me engano é EUR, em euro, ó. Então, 50 aqui, claro que é só a anotação, né, galera? Ele não vai converter o valor, né? Só pra ficar bem formatadinho ali. Beleza? Se não me engano, USD para dólar. Então, 50 aqui, ó. Então, olha lá. Beleza? Então, como a gente pode ver, tem muito mais coisas que eu posso fazer para deixar isso aqui melhor, né? Por exemplo, eu não posso calcular... até calcula, né? Zero, porque não tem informado nada, mas eu posso fazer essas validações como a gente já viu, né? Então eu deixo de proposta aí pra vocês, né? Que estão acompanhando o curso, que estão realmente de fato querendo aprender. Utilize os mesmos conceitos do curso anterior, ou da aula anterior, que foi sobre validação de campos, e vocês conseguem fazer aquelas mesmas validações aqui. Beleza? Então, deixo esse desafio para vocês. Então, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar o seu feedback, um comentário do que você está achando desse curso, se você está aprendendo, se você tem algo a acrescentar, se eu esqueci alguma coisa, beleza? Vamos fazer desse chat aqui uma grande fonte de conhecimento também. Então, é isso, galera. Nos vemos na nossa próxima aula.